Olá, turma! Bem-vindos à nossa aula número 6. Nós vamos falar nesta aula de direitos dos advogados e das advogadas, ok? Então, primeiramente, esclarecer que quando eu falo em direitos dos advogados e advogadas, eu não estou querendo só usar uma linguagem inclusiva, tá? Mas dizer para vocês que existem direitos que são específicos da advogada, ok? Então, por isso essa distinção. Então, dos advogados, obviamente, vale para advogados e advogadas. E aí a gente vai falar sobre os principais deles. Tentei fazer aqui nos slides uma esquematização das principais questões, mas peço que vocês, como lição de casa, leiam todo o artigo 6º, que é curtinho, e o 7º, que é um pouco maior, para vocês terem uma visão sistemática desses direitos, como eles são trazidos no Estatuto da Advocacia, certo? Então vamos lá. O que a gente vê nessa aulinha de hoje? Direitos que vão estar relacionados a essas questõezinhas que eu elenquei aqui para vocês. Tá? Então, primeiramente, nós vamos ter lá no artigo 6º a disposição que trata da ausência de hierarquia com relação aos outros trabalhadores da justiça, ok? Nós vamos ter também disposições aí a partir do artigo 7º, dentro do artigo 7º, que tratam das garantias de exercício da profissão do advogado, as inviolabilidades que esse advogado goza e a assistência também por parte da Ordem dos Advogados do Brasil. Eu acho que nessa aula especificamente a gente não vai tratar dessas questões, mas é bastante interessante também, enfim, o que você tem de benefício por estar associado à OAB. Eu, pelo menos, acho bastante interessante. Lá no meu estado tinha muitos benefícios que você tinha por estar associado. E tem outros estados que têm uma estrutura melhor, né? Por exemplo, o estado de São Paulo, a ordem tem uma infinidade de serviços que ela oferece aos advogados, né? Aí já incluído, né? Você não paga nada além disso, então você tem salas especiais que você pode usar para peticionar, para impressão de documentos, um monte de coisa. Tem uma rede de transporte bastante interessante lá, então basta você ter a carteirinha que você entra no ônibus da OAB, que vai fazer o roteiro dos tribunais, dos fóruns e etc. Então, bastante coisa. A gente não vai afunilar muito nisso hoje, mas isso também faz parte dos direitos dos advogados e advogadas, ok? Temos também direitos específicos para a situação de prisão de advogados, quais são os direitos que você, como advogado, vai ter caso vá ser preso. Esperamos que não, né? Esperamos que não precise. Comportamento na atividade advocatícia, que muito está relacionado com essas garantias de exercício da profissão. Vocês vão já perceber porque tem umas coisas assim até engraçadas, se não dizer, para não dizer assim, estranhas, a respeito desses direitos, dessas prerrogativas. Vamos já ouvir. E também, por último, dois outros temas, que um deles é o exame de autos processuais e carga de processos, né, que hoje em dia está ficando diferente com a virtualização da justiça, e o uso de símbolos privativos da advocacia, tá, que também é o direito dos advogados e advogadas. Então vamos lá. Artigo 6º vai tratar aí da ausência de hierarquia, tá? Então, o artigo 6º, a redação dele diz o seguinte: não há hierarquia nem subordinação entre advogados, magistrados e membros do Ministério Público, devendo todos tratar-se com consideração e respeito recíprocos. Parece que a gente está lendo a Constituição, né? E, infelizmente, a gente sabe que isso não ocorre assim 100% das vezes, tá? Então, uma das coisas que me deu uma travada na advocacia foi o tratamento recebido nos lugares, assim.
Eu lembro de gastar muito tempo ali em balcões de varas, tentando conseguir um documento, e aí o funcionário da vara olha para você e fala, então, né? Isso eu ouvi, tá, gente? Isso é experiência própria. Então, eu tenho um trabalho da faculdade para fazer, essa semana eu não vou conseguir, não, tô certidão, só semana que vem. Então, assim, são coisas do cotidiano que acontecem, que vão te dando uma desanimada. Mas também, gente, tudo nessa vida é a forma como você encara. Como eu, particularmente, não gosto de advogar, para mim aquilo era um problema. Mas eu via outros advogados chegando lá sempre alegre, saltitante, né? E você consegue envolver ali as pessoas e a coisa às vezes flui melhor. Mas digo a vocês que essa ausência de hierarquia ela é algo que é difícil você ver isso na prática, né? Sem querer desanimá-los, mas acontece. Em compensação, você encontra juízes e outros profissionais que vale a pena conversar, né, que eles tratam as pessoas com respeito e etc. Okay? Então, segundo o Estatuto da Advocacia, não existe essa hierarquia. Tá? Todo mundo precisa ser tratado com respeito, todos os profissionais da justiça, incluindo o advogado, obviamente. E aí, esse artigo 6º ele é curtinho, ele basicamente vai falar acerca dessa inexistência de hierarquia, e aí a gente entra então no artigo 7º. Então, o artigo 7º, a redação dele vai ser um pouco mais longa, então vocês leiam, aqui eu estou trazendo um resumo para vocês. Então, a gente vai ter disposições como, né, o exercício, a possibilidade do exercício da profissão da advocacia em todo o território nacional. Tá? Então, não importa onde você prestou o seu exame de ordem e onde você está inscrito, tá? Qual seccional você está inscrito. Você pode exercer a profissão da advocacia em todo o território nacional. Não existe nenhuma limitação para isso? Sim, existe uma limitação para isso. Por quê? Porque você precisa estar inscrito se você quer ter habitualidade de trabalho em determinada seccional. Então, eu passei boa parte da minha vida, na verdade, advoguei de verdade no meu estado, no Amazonas, mas tive algumas experiências na advocacia lá no Paraná. E algo que eu via bastante comum lá é que os advogados acabavam tendo inscrição da ordem na seccional do Paraná e na seccional de Santa Catarina, porque como são estados territorialmente bem menores do que de onde eu vim, né, e eram muito próximos uns aos outros, era muito comum o trânsito de advogados entre esses dois estados. Então, você está aqui advogando para uma empresa ou para um escritório, era muito comum você se deslocar, né, do Paraná para Santa Catarina, ou de Santa Catarina para o Paraná, para fazer audiências, né, para fazer diligências. Então, as pessoas acabavam tendo duas inscrições de ordem. Claro, se ela ganhasse de forma que valesse a pena. Ela tem que pagar 2 inscrições, ela tem que pagar 2 anuidades, né, para a OAB. Então, existe uma limitação para isso. Se a lei não mudou, são 5 processos que você pode ter numa seccional fora do teu local de trabalho, sem que você tenha que fazer a inscrição também nessa outra seccional onde você pretende trabalhar, tá? Se não mudou a lei, preciso dar uma olhada nisso, porque faz tempo que não vejo, mas acredito que seja isso aí, tá bom? Que mais? A inviolabilidade do local de trabalho de comunicação, comentei isso com vocês aqui agora na aula passada. Então, as normas constitucionais, inclusive as normas penais, vão resguardar o direito do advogado da inviolabilidade do escritório jurídico, né? Então, você tem regras mais estritas aí para que se acessem as informações dentro de um escritório jurídico. Por quê? Porque quando nós estamos tratando da advocacia, nós estamos falando acerca da defesa das pessoas. E esse direito, ele tem que ser um direito sagrado, né? Então, o advogado, em certos casos, ele é como um padre, né? Que você vai lá se confessar, você
tem que contar os seus pecados para ele. E no direito brasileiro, tal como é posto, o direito à ampla defesa, ele inclui a não obrigatoriedade de produzir prova contra você mesmo. Mas para o advogado você tem que falar, né? Se você quer ter uma boa defesa dentro do que é possível na legislação, você tem que contar a verdade para o seu advogado, senão ele não consegue te defender a contento, né? Mas, por isso, então, é necessário que haja essa inviolabilidade do local de trabalho e das comunicações do advogado, ok? Um terceiro ponto trazido é a comunicação do advogado com os clientes, ok? Então, nós vamos ter aí, neste artigo, a previsão de que o advogado, ele sempre vai poder se comunicar com o cliente dele. Não importa a condição, não importa se ele está incomunicável, se ele está na solitária, o advogado tem direito a falar com seu cliente, certo? Também temos o direito do advogado a ser assistido por representante da OAB em caso de prisão relacionada com o exercício da advocacia. Mas vou falar disso num slide específico que eu preparei aqui. Okay. Então, temos aqui, ó, ainda relacionado à prisão, ó, não ser preso antes de sentença transitada em julgado, senão em sala de estado maior, em instalações condignas, tá? Então, a gente sabe que o advogado, ele tem, digamos, esse privilégio de não ir preso como os demais, como as pessoas comuns, digamos assim, né? Por quê? Porque ele tem a questão da dignidade, e aí vai todo o histórico mesmo brasileiro de privilegiar esses profissionais. E a gente sabe, né, que a realidade carcerária brasileira é muito triste. Isso, na verdade, é triste que tenha que existir isso, né? Porque o ideal é que as instalações fossem condignas. Então, é louco que a gente perceba que a própria legislação, ela admite que o nosso sistema carcerário não é condigno, né? É muito louco isso, mas ok. Vamos lá. Então, gente, para quem não sabe, o que são instalações de estado maior? Então, entende-se que essas instalações, elas são aquelas instalações de organizações militares, né? Então, de exército, marinha, aeronáutica, corpo de bombeiros e polícia militar. Por quê? Porque são entidades que visam também a segurança pública e que, de uma forma ou de outra, né, eles têm uma estrutura melhor do que o sistema carcerário comum. Então, se estabeleceu que, caso o advogado venha a ser preso, ele deve ser preso nessas instalações e não em penitenciárias, centros de detenção provisória, coisa do tipo, certo? Então, nós temos aí um outro grupo de direitos, tá? Que é o direito a como o advogado deve se comportar no exercício. E aqui chega a parte engraçada da nossa disciplina, tá? Porque você lê, você não acredita que você está lendo isso, mas ok. Então, primeiramente, o advogado tem ingresso livre. Ele entra e sai livremente dos ambientes dentro do Poder Judiciário, tá? Então, ele não deve... Qual que é a palavra? Ele não deve explicações a ninguém se ele está entrando, se ele está... Ele tem livre ingresso, livre acesso, ok? Olha só isso, gente, que está lá também um dos incisos do artigo 7º. Permanecer sentado ou em pé e retirar-se desses locais sem pedir licença. Sim, minha gente, isso é um direito do advogado. Ele entra e sai sem pedir licença. Gente, é engraçado, mas é isso aí. Assim, é estranho, mas existe uma explicação, que é a independência da atividade advocatícia. Então, em tese, ele não tem
que, assim, em palavras bem populares, ele não precisa puxar o saco de ninguém, tá? Para ser bem coloquial na explicação. Então, dirigir-se diretamente aos magistrados significa o quê? Que o advogado ele não precisa pedir licença, levantar, né, a mãozinha, ele pode falar diretamente com os magistrados, isso está em lei, né? Usar da palavra, né, coisa básica, falar. Reclamar contra inobservância de norma, tá? Então se ele vê que alguma norma, seja no rito ou seja com relação ao conteúdo, não está sendo observado, ele tem o direito de reclamar, né? Nos ambientes da justiça. Falar sentado ou em pé, ou seja, não sou obrigado a nada, não sou obrigado a ficar de pé, posso sentar se eu quiser, né, tranquilamente. O que mais? Ok. Essas são algumas questões relacionadas a como se comportar, certo? Aí aqui, na sequência, nós temos direitos relacionados aqui ao exame de autos processuais e retirada de autos em carga. Isso também está mudando com a virtualização da justiça, né? Porque não sei se vocês são como é que funciona a coisa aqui. Mas, gente, na minha época de estagiária, eu tinha que andar com pilhas e pilhas de processo para cima e para baixo. Tenho várias histórias, porque eu sou muito desastrada. Eu já derrubei processos, assim, pilha de processo em ônibus. Aí cheguei e disse no escritório, olha, não vou mais fazer carga de processo em ônibus, tá bom? Então, se vocês quiserem fazer carga de processo, vocês têm que mandar um estagiário com carro fazer isso, porque eu tô fora. Gente, cada história. Então, agora, com a virtualização, isso tudo muda um pouco, né? A gente não tem que ficar fazendo carga de processo, né? Retirando processo e tirando milhões de cópias de processo. Eu lembro que na época que eu estagiava surgiram as primeiras canetas scanner. Nossa, foi uma inovação aquilo na atividade de advocacia, né? Então a advogada do escritório que eu trabalhava, adoro ela até hoje, ela comprou lá o scanner e fazia. Hoje em dia você faz com celular, né? As coisas se facilitaram bastante. Mas é isso. O advogado, então, ele pode, né, ter vista dos processos judiciais e administrativos, ele pode retirar os processos findos, mesmo sem procuração, tá? E aqui, no entanto, vão haver algumas exceções, ok? E eu não vou falar as exceções, eu vou deixar como pesquisa para vocês fazerem lá no Classroom, na segunda parte da aula. Quais são as exceções para a retirada e vista de autos por advogados? Vocês vão procurar isso. Tem no artigo, tá? Fica a dica. Tem no artigo 7º, procurem no artigo 7º. E aí um outro direito também é ser publicamente desagravado quando ofendido no exercício da profissão. Então, eu falei para vocês, né, que o advogado ele tem direito à livre manifestação na defesa dos seus representados. Mas, se nesse calor das discussões ele acabar sendo ofendido, ele tem o direito a ser publicamente desagravado. Ok? Direito garantido. E aí, como direitos também, tá? Nós temos o direito ao uso de símbolos privativos da profissão de advogado. Já deixo para vocês aqui uma dica, mas também vou perguntar lá no Classroom, quero que vocês façam uma pesquisa e digam quais são os símbolos da advocacia, além da nossa famosa balança da justiça, tá bom? Então, além de ter como direito o uso privativo desses símbolos, ok? O advogado, ele também, coloquei aqui algumas situações, mas vocês vão ler também lá no artigo, eles podem se recusar a depor como testemunhas
em processos nos quais ele tem atuado, gente, é o sono. Sei mais nem o que eu tô falando, mas vamos lá. É isso, gente. E aí existem algumas exceções também com relação, deixa eu ver, à imunidade, tá? A imunidade profissional. Eu falei para vocês que o advogado ele pode se expressar, ele tem liberdade na defesa dos seus clientes, mas isso também tem limites. Então, nós teremos 3 perguntinhas lá no Classroom para vocês responderem, tá certo? E aí, para fechar a nossa aula, vamos falar de direitos das advogadas. Então, nós temos aqui, né, direitos das advogadas, por quê? Porque esses direitos aqui são muito específicos das mulheres, ok? Então, nós vamos ter lá, esses direitos, eles estão divididos entre direitos da advogada gestante e da advogada lactante, adotante, ou que der à luz, né? Na puérpera. Deixa eu ver se tem mais aqui. Ok. Basicamente, vão estar relacionados com essas situações. Então, nós temos, primeiramente, a entrada em tribunais sem ser submetida a detectores de metais e aparelhos de raio-x. Gente, uma coisa óbvia, uma grávida, ela não tem que ficar passando em aparelho de raio-x e detector de metal. Isso faz mal pro feto. Só que precisou colocar isso na lei, né? Porque as pessoas não têm bom senso. Ok, colocamos na lei. A segunda questão para a advogada gestante é a reserva de vaga em garagens dos fóruns e dos tribunais, né? Quem é mulher e já ficou grávida sabe o quão cansativo é estar grávida. Só o fato de estar gestante já é algo bastante complicado, né? Os hormônios, aquele peso, o calor, o teu metabolismo que muda completamente, é uma loucura e é muito justo que que alguém tenha pensado nas mulheres e nas suas situações específicas, ok? E aí nós temos também direitos relacionados à lactante, que é a mulher que tem bebês amamentando, né, que amamenta, adotante ou que der à luz, acesso à creche, onde houver, ou local adequado ao atendimento das necessidades do bebê. Então, a lei está dizendo que deve ser providenciada à advogada, né, nessas condições, um local adequado para que ela atenda às necessidades da criança, tá? Trocar uma fralda, amamentar, né, preparar uma mamadeira, tem que ter algum lugarzinho para isso. Eu não sei como anda agora, porque, gente, faz um tempo que eu não advogo, mas a OAB ela pode aventar para si também essa missão, né? Já que ela cuida de tantos aspectos, tantos outros aspectos das questões dos direitos, das prerrogativas dos advogados. O que mais que nós temos aqui? A adotante, gestante, lactante, adotante ou que der à luz tem preferência na ordem das sustentações orais e das audiências a serem realizadas a cada dia, mediante comprovação da sua condição, né? Então, não faz sentido nenhum você estar grávida, gerando uma vida, né, cuidando da perpetuidade da humanidade, e você ficar com aquela barriga, com os seus hormônios, com o seu metabolismo enlouquecido, esperando muitos minutos ou horas por uma audiência, tá? Então, a mulher nessas condições, ela tem preferência nas suscitações orais e nas audiências. Adotante ou que der à luz também tem direito à suspensão dos prazos processuais quando for a única patrona da causa, desde que haja notificação por escrito ao cliente. Então, a advogada gestante, se ela for a única advogada de uma causa, ela tem direito de pedir a suspensão dos prazos processuais naquela causa, tá? Se houver uma outra pessoa com ela, aí já não se configura esse direito, o outro advogado, então a advogada precisa cumprir com os prazos processuais correntes,
ok? E aí, nós temos também aqui... Ela tem que avisar o cliente, né? Tem que notificar o cliente por escrito a respeito disso. Então, às vezes, dependendo da causa, para o cliente é até interessante esperar mais, ou não é interessante, daí ela precisa subestabelecer para alguém, né? Ou, enfim, precisa achar uma solução para isso. Aqui no parágrafo 1º, tá? Os direitos previstos à advogada gestante ou lactante aplicam-se enquanto perdurar, respectivamente, o estado gravídico ou o período de amamentação. Né? Coisa bem óbvia. E com relação a esse prazo de suspensão processual, bem aqui nos parágrafos 2º e 3º, eu resumi, tá, os dois aqui, mas eles dizem, basicamente, que a suspensão desse prazo processual tem que ser a mesma suspensão que se dá ao período de licença maternidade. Ela tem que ser compatível com a licença maternidade. Tá? Então, dependendo da situação, a grávida ela vai ter, então, o mesmo período que ela teria numa licença maternidade, ela vai ter de suspensão dos prazos processuais, das causas em que ela seja a única patrona, ok? Esses são os direitos, então. Aí nós temos aqui, lá no finalzinho, né, a detalhe, gente, esses direitos das advogadas, eles são direitos novíssimos, tá? Eles são de 2016. E aí, eles constam, então, de um artigo 7º-A. E aí nós temos aqui o artigo 7º-B, que eu não anotei aqui de quando é essa inserção, tá? Mas que trata da criminalização da violação dos direitos dos advogados. Okay? Então, violar direitos de advogados e de advogadas é crime, ok? Pena, detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Ok? Então, por hoje é só. Bons estudos para vocês e até a próxima. Tchau, tchau.